Nossa, deixa eu organizar aqui. Tá, pessoal? Vamos ver se a Leilane. Aguardando Leilane para a gente começar. Boa noite. Como estão? Aê! Aê! Boa Boa noite, noite! boa noite, Leilane. Tudo bom? Tudo certo e você? Tô bem. Como é que tá aí, Santa Aproxima... Catarina? a- Tá frio, menina! Como a gente fala Uhum. aqui, tá um frio. Boa noite a todos que estão chegando aí para o bate-papo hoje com a Leilane. Hoje eu vou aprender muito com você, viu, Leilane? Ah, vamos aprender juntas. Acho que tu também tem muita coisa aí para mim falar de gestão também. Ah, que joia. Então, tá frio então aí, Santa Catarina? Tá frio, tá frio, tá frio, tá ventando bastante, chovendo. Inverno, né? Nosso inverno aqui é É, bem característico, não nega a é, fama. nosso no Nordeste realmente é chuva. É uma mudança do clima, é mais para chuva, não tem muita alteração da temperatura, como eu te falei. Não tem uma variação Sim, grande. sim, sim. Pois é, e aí? Então, vamos começar nosso desafio de Vamos hoje? começar. Com Então, certeza, pode começar. o nosso bate-papo hoje é sobre o engajamento, né, das equipes. Nesse tempo de pandemia, a gente sabe que houve um aumento muito grande, né, das reuniões remotas. Tu tá conseguindo me escutar legal? Tranquilo. E aí, a gente da Cognita, né, que faz a Cognita, a gente pensou assim, a gente vem utilizando realmente bastante essa ferramenta, né? Como mentoras, a gente vem trabalhando remotamente, foi uma mudança, assim, grande no cenário de trabalho. E aí a gente pensou, seria muito legal a gente fazer um bate-papo sobre formas de engajar equipes, né, nesse momento de pandemia, que a gente está trabalhando tanto com essa ferramenta. É, formas de a gente engajar equipes utilizando, na realidade, talvez algumas ferramentas que possam é, dar mais vantagens ou facilitar um pouco mais, né, os resultados dessas reuniões. E aí, por isso que a gente te convidou, eu queria que tu agradecer já, desde já, né, em nome da Cognita, pelo você ter aceitado esse desafio, desse bate-papo hoje aqui com a gente. Eu acho que a gente vai sair realmente com está sendo uma honra e as pessoas vão sair com um grande aprendizado, assim como eu espero sair também. E a gente, no final, vai ter a surpresa que a gente vai comentar, né? O que é que vai acontecer, porque aqui não vai Isso, dar para você mostrar algumas coisas, aí no final a gente fala um pouquinho. verdade, Então, verdade. aí eu vou deixar você se apresentar, porque eu acho que melhor você se apresentar do que eu lhe apresentar. Que bom. Então aproveito aí já para também retribuir aí a gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Admiro muito o trabalho que vocês três estão desenvolvendo. Eu acho que é algo, enquanto olhar, né, gestor, o olhar, eu diria até empreendedor dentro da fisioterapia e ver três mulheres, né, assumindo isso, eu acho que fazem que a gente realmente se sinta até mais empático com a causa e diga, nossa, eu me identifico com isso. E eu Uhum, acho que é bem por aí. Inclusive, quando a gente fala de engajamento, a ideia da identificação, ela é essencial.
A identificação e o pertencimento. Toda vez que eu me sinto pertencente a algo, independente de onde eu estou, né? Igual amigo, né? Aquele amigo que tu passa às vezes um tempinho sem conversar, mas quando tu encontra parece que foi ontem. O que é isso? É muito essa questão mesmo de ter esse elo que se mantém e que vai aí continuar e seguir mesmo que a gente esteja de forma física distante, né, Pepita? Então, Sim. para começar a contar um pouquinho aí da minha história, eu já tenho aí 12 anos de formada. Logo depois da formatura, eu já engatei no mestrado. Aí cheguei, porque o meu sonho era ser professora, né? Eu sou fisioterapeuta por paixão, professora por vocação. E eu descobri que no mestrado a gente não aprende a ser professor. E que para ser professor eu tenho que saber, eu tenho que ter experiência, né? Então eu pensei assim, olha, só esse título aqui, só hard skills não vai rolar. Eu tenho que saber, botar a mão na massa, atender paciente, ter esse contato para daí conseguir contar a minha experiência para os meus alunos. Então, a partir disso, eu conciliei muito esse lado mais acadêmico, dando aula e estando na prática durante um bom tempo, até que nos últimos aí 5, 6 anos a minha dedicação é mais realmente para docência. Então, as minhas pesquisas são nessa área, né? Eu trabalho muito com gamificação e jogos, pensando justamente até nessa questão de engajamento e motivação do aluno, do estudante em sala de aula, que acaba sendo muito parecido com aquilo que a gente tem que desenvolver quando a gente pensa em equipe, seja nela no âmbito mais profissional ou até mesmo nos campos de estágio, por exemplo. Então, acabar trabalhando esses pontos sempre me foi algo muito interessante, né? Eu acho, claro, a teoria, o conteúdo, isso é fundamental para a gente desenvolver um bom profissional. Agora, existe uma coisa que durante muito tempo foi chamada de currículo oculto, que é desenvolver as habilidades como comunicação, resolução de problemas, trabalho em equipe, que não vinha à luz de por exemplo, de um plano, né? De um PPC de curso, por exemplo, né? Então, eu sempre olhei para isso e disse, cara, mas é aqui que está o diferencial desse profissional. E aí me engatei aí nesses estudos e venho desenvolvendo algumas coisas nesse sentido. Que são as habilidades, né? Soft skills, porque realmente ela Isso. faz hoje uma diferença. Que a gente estava conversando naquele. Às vezes a pessoa é contratada por um currículo maravilhoso, mas é demitido pela sua falta de habilidade, né? Em lidar com diversas questões, né? Na área da relação. E eu achei Sim, super interessante o que você falou aí com relação a como foi importante, eu acho que na tua carreira, assim, essa experiência de passar a vivenciar um pouco a profissão para depois, né, ou simultaneamente você ir ensinar. Eu acho que hoje a gente vê que isso faz uma diferença na sala de aula. Você tem uma experiência sim, prática, você leva para seu aluno essa experiência, essa vivência, né? É sim. imprescindível. Eu acredito. É. A gente fala muito, inclusive ela é tanto uma técnica para ensino, e aí vamos lembrar que quando a gente fala de ensino e aprendizagem, a gente tem que lembrar hoje no long life learning, que é a necessidade do constante aprendizado. E a gente fala muito hoje sobre storytelling, que usou esse nome tão bonito, né? Nossa, mas o que é isso aí? Mas que nada mais é do que aquele famoso assim, ó. Eu tive uma vez um paciente. Gente, o aluno não estava prestando atenção na tua aula, mas quando você fala, porque uma vez aconteceu comigo, ele já olha, porque ele se identifica, porque ele quer saber dessa realidade. Então, quando Sim, você traz isso e faz de forma intencional, porque muito disso acontece, né, Pepita? Tenho certeza que muita gente já faz isso na prática, né, como docente, enfim, mas quando você faz isso com intencionalidade, ele ganha um outro olhar, né? Ele ganha um olhar até mesmo da gente parar para refletir sobre a situação, que é o que desenvolve muito mais conhecimento. Quando a gente vai, por exemplo, para campo de estágio, nossa, é sensacional o que a gente pode aprender no campo de estágio, estando com o professor, né? Ou até mesmo na residência. Agora, se você não tiver reflexão, o seu ganho ele vai ser muito limitado, limitado a uma técnica, limitado a um conhecimento teórico, e tem muita coisa que a gente pode estar desenvolvendo nesse processo. ah, sim, sim. E como isso faz com que o aprendizado seja facilitado, né? É você contar a história. A história ela faz muito mais sentido do que apenas uma teoria, né? Então, eu acredito nisso também. Acho que isso é fantástico. Então, Leilane, e nesse tempo agora de pandemia, o que é que você vem fazendo para dar suas aulas?
Então, foi um. Eu digo que era uma coisa que a gente já vislumbrava durante algum tempo, a inserção cada vez mais das tecnologias dentro da sala de aula, e agora nós somos obrigados a fazer isso. Né? E não existia ali, em princípio, um outro caminho, pelo menos para quem trabalha em instituição particular. A gente foi automaticamente, a gente literalmente dormiu numa situação e acordou no outro dia É verdade. em outra realidade. Esse processo, é claro, ele, né, ele acaba às vezes criando, gerando uma certa ansiedade, uma dificuldade nessa nova adaptação. Mas, na verdade, Pepita, muito do que a gente pensa e que eu uso hoje na minha sala de aula remota, eu já usava na minha sala de aula presencial. Quando a gente fala lá de quiz, como Kahoot, por exemplo, né, ferramentas como o Jamboard, tudo isso já existia. Já era possível de você ser usado em sala de aula. Agora, o que, que mudou para esse momento remoto? Por que eu tive que me preocupar mais do que nunca? Porque é algo que muitas vezes não ficava muito à frente do nosso olhar enquanto professor, agora ele se tornou algo muito preocupante. Porque o professor ele ganha, enquanto habilidade, né, algo que eu chamo de olhômetro do professor. Ele chega na sala de aula, ele olha, ele sabe o que está acontecendo com a turma dele, ele sabe que aquele aluno ali não está muito bem, que aquele outro, aquele grupinho está conversando ali, né, parece que estão confabulando alguma coisa. Existe essa percepção. Quando a gente foi para o remoto, a gente perdeu isso, a gente perdeu esse feedback, né? E isso com certeza aconteceu também nas empresas. Quer dizer, você tinha a sua equipe ali, você via como é que a pessoa estava, até isso acaba fazendo uma falta nesse sentido, mas na verdade mostrando pra gente que a gente precisa mudar a forma de se comunicar. Sim. Então, se hoje eu não consigo mais ver as pessoas, talvez eu tenha que saber perguntar melhor às pessoas, conversar melhor, estabelecer uma melhor comunicação, por exemplo, por um WhatsApp. Teve muita gente na época que veio o WhatsApp, aquela coisa dos emojis e tudo mais, que falou assim, ó, nossa, o brasileiro já não escreve bem, vai piorar mais ainda. Eu acredito que forçou a gente a escrever melhor, tá? Porque o que acontece agora, e, né, levante a mão quem nunca fez uma treta num grupo da família de WhatsApp ou de amigo, é a dificuldade na compreensão e na interpretação do texto, né? Daquilo que eu estou escrevendo, daquilo que eu gostaria que as pessoas entendessem. Nem sempre eu estou me comunicando de forma escrita da forma ideal. Mas isso é possível desde que a gente consiga cuidar e ter atenção para esse novo formato de comunicação. Então, hoje, Pepito, o que eu vejo na minha realidade é que a gente saiu nesse momento presencial, onde nós tínhamos outros feedbacks, e hoje nós estamos vindo para o remoto, e aonde várias possibilidades se abrem, tá? Acho que facilita, né? Me exige o contato com as ferramentas tecnológicas. E, por outro lado, é claro, existem outros meandros aí das relações que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para manter a adequada comunicação. Uhum. Inclusive, a gente fez umas enquetes, né? Como ia ver o nosso bate-papo sobre esse engajamento, da utilização das ferramentas para uma melhor performance da equipe, enfim, em reuniões. A gente perguntou, né, se as pessoas achavam que era vantagem. E foi quase 100% de pessoas dizendo que achava que era mais vantagem, assim, tinha mais vantagem ter reuniões remotas do que desvantagens, né? E aí eu queria saber sua opinião sobre isso. Então, Pepita, eu acho que tem várias vantagens. Eu acho que a gente só consegue hoje estar conversando e fazendo agora as nossas reuniões, né, unindo Santa Catarina e Pernambuco, graças à tecnologia, né? A gente fez uma atividade bem legal agora na sala de aula, e toda semana eu trazia um colega de algum lugar do Brasil, aí por conta da Sobrafi, né, e da Benfis, a gente acabou conhecendo muita gente aí da área da físio. Então, toda semana ia um profissional diferente, que é algo que eu não conseguiria possibilitar aos meus alunos, por exemplo, se a gente tivesse numa outra situação. Não tinha como trazer alguém lá de Belém para vir falar aqui, enfim. Então, acho que isso estreitou a relação, isso facilitou. Facilitou, então, que a gente tenha reuniões mais abertas, inclusive trazendo outros profissionais, por exemplo, em grandes empresas, em grandes grupos, né? Isso facilita bastante. Existe até, Pepita, mais na área ali de tecnologia e empreendedorismo ali, de startups, enfim,
alguns parceiros que estão fazendo as suas reuniões em aberto. As pessoas podem participar através do chat, podem acompanhar ali três caras ali, CEOs de grandes empresas, discutindo e falando sobre aspectos gerenciais. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para todo mundo. Outro ponto é a facilidade. Poxa, antigamente, se duvidar, até para eu ir mesmo dentro da minha cidade, de um lugar para outro, para uma reunião, nossa, eu tinha que levar 40 minutos para chegar. E às vezes, convenhamos, era uma reunião que poderia ser resolvida com um e-mail, né? Então, eu acho que isso acabou sendo, por um lado, muito bom. Eu acho que esse é o lado bom dessa situação, digamos, né? Se a gente pode dizer que existe um lado bom de uma pandemia, mas sim, acho que a gente pode olhar para isso como algo de ganho. Em contrapartida, o outro lado é que, nesse momento, para aprender e até mesmo para trabalhar, todos os lugares se tornaram possíveis. Então, eu estou aqui conversando contigo na mesa da minha casa, né? Então, tem um monte de post-it aqui do meu trabalho. Então, o meu lado pessoal e profissional tá tudo misturado. Então, muitas vezes, eu acredito que muitas pessoas que estejam aí muito com trabalhos a mais, se sentindo sobrecarregados, é pela ausência dessa separação. Né? De eu saber, esse é o momento que eu estou descansando, que eu estou na minha casa, me divertindo, enfim, e esse é o momento que eu estou trabalhando. Então, essa linha, né, que já era muito tênue para muita gente, ela ficou mais tênue ainda, e aí acaba sendo algo que a gente precisa olhar com muita atenção, porque síndrome de burnout está aí, ela acontece, ela é um fato, e esse adoecimento, né, mental também deve ser considerado como algo que é impacto, inclusive, pelo fato de muitos lugares ainda aí do Brasil, a gente está com um lockdown acontecendo. Né? Sim, sim. Tem uma querida aqui, que é Bruna, de Maceió, ela está fazendo uma pergunta aqui, acho que dá para a gente encaixar aqui. Vocês acham que após esse período de pandemia, essa prática tende a permanecer? Ou voltaremos às atividades, reuniões como antes? O que é que tu acha? Olha, Bruna, boa pergunta. Que eu vou te dizer que já existem algumas grandes empresas, tá? Tipo a XP, por exemplo, em São Paulo, que ela vai fechar provavelmente a sua sede no centro de São Paulo, vai migrar para o interior e vai manter muitos dos seus funcionários em home office. Claro que é uma outra realidade, não é, né? Enfim, se tratando de saúde, a gente sabe que ela é uma outra realidade. Eu acho que o remoto nos possibilita, às vezes, interagir com gente que está mais distante, né? Ainda assim, a gente perde certos, né, questões dos meandros aí da comunicação, por exemplo, de estar próximo. E existem coisas que a gente só aprende estando mais próximos mesmo, né? Fisicamente das pessoas, que é a rotina, que é o dia a dia, que a gente perdeu, por exemplo, agora. Né? Você antes ia para um lugar e via aquela pessoa todos os dias, agora você não tem mais esse contato. Então, eu acho que acho que vai mudar, vai ser pontual, e desde que ele venha para cumprir uma necessidade, né? De facilitar, de aproximar pessoas que estão muito distantes. Mas a gente tem que lembrar que, em especial para nós da área da saúde, nós ainda trabalhamos em equipe, e a minha equipe muitas vezes vai ter que estar próxima. Né? Não tem como separar uma equipe de unidade de terapia intensiva, por exemplo. Então, ainda essas conversas e discussões, muita coisa ainda vai acontecer de forma presencial, eu acredito sim. Sim. Cíntia até colocou, quando a gente estava falando das facilidades, das vantagens, ela colocou que parece a ela que as reuniões remotas facilitam a questão de manter foco e, assim, ter também algumas resolutividades. Sim, sim, com certeza. Se a gente pensar bem, a gente consegue... É o que eu ainda acredito também que depende da gestão do coordenador aí da reunião, sabe? Mas é possível, sim. Mas eu também já entrei em reunião que levou 3 horas, tá? Porque daí você entra na web, aí um cai, aí o outro volta. E aí alguém quer contar uma coisa, o outro também quer contar. Então, às vezes, isso, né? Acho que depende da organização da reunião. Mas eu acredito também que quando a gente fala assim, ó, acabou, acabou. Né? Não tem aquela coisa do acabou e as pessoas vão saindo e aquilo vai se estendendo. A reunião, quando ela acaba, ela, de fato, acaba. Né? Quando alguém anuncia que ela acabou, né? Desliga ali e deu. Não tem mais a reunião acontecendo. É verdade, é verdade. Outra coisa que também que Cíntia colocou, como engajar ouvintes como profissionais que já estão no mercado há mais tempo e que têm pouco domínio da tecnologia. Isso aí eu me encaixo muito bem, tá?
Então, assim, tem hora que eu fico, porque não era da minha geração, né? Enfim, e aí a gente que não... Eu vivia muito mais na prática com o paciente, ou na gestão mesmo administrativa, mas nunca me envolvia com reuniões online, e, enfim. Assim como eu acredito que tem muitos profissionais que estejam tendo dificuldade para se engajar nesse momento, né? E dominar algumas ferramentas. Leilani, quer Uhum. que você fala um pouco sobre isso? Assim, Pepita, o que eu acho, eu vou sempre pelo... O simples resolve muita coisa, sabe? Eu acho que um profissional que está aí há muito tempo na prática, mas que não gosta de redes sociais, ele está perdendo muito em não ter um Instagram hoje. Eu acho que a gente tem tido coisas e discussões excelentes nas lives, por exemplo, que a gente vê. Então, eu entendo que ingressa no Instagram. Ai, Leilane, nossa, mas Instagram não é conteúdo, né, científico e tal. Mas começa por ali. Tem muita gente boa produzindo conteúdo de qualidade, com base científica, numa rede social. Isso é muito bom para a ciência, isso é muito bom para nós, enquanto profissionais também. Então já começa pelo simples, sabe? E assim, ó, aprender uma ferramenta, aprendi. Eu sei usar o Meet, eu sei usar o Zoom para fazer teleconferência. Usa uma, usa duas vezes, faz todas as reuniões que tu possas imaginar usando essa tecnologia. Porque quanto mais eu domino, quanto mais eu pratico a tecnologia, mais eu entendo ela. É a mesma realidade, né, Pepita, que a gente teve. Só é a profissional que tu é e que gosta da prática, porque tu praticou bastante para isso. Ah, é Né? verdade, Então, sua mão. descobriu a ferramenta e usa ela para tudo, sabe? Até é a ferramenta que eu até ensinei para, né, para Cíntia, eu falo do Jamboard. É uma estrutura muito simples, é uma folha em branco, onde você consegue fazer quadros, né, com pensamentos, com ideias, né, o tal do brainstorming e tudo mais. Usa aquilo para tudo. Quando você dominar aquela ferramenta, aí você passa para outra. Porque a gente tem que entender que a ferramenta, ela é uma estrutura, digamos assim, uma ferramenta mesmo, para possibilitar contato, engajamento e conhecimento. Né? Não é para fazer, não é para deixar mais divertida a minha aula, ou né, a minha reunião. Se essa é a tua intenção, tá fazendo errado. Né? Tu quer deixar a tua reunião divertida? Né? Dá folga, dá férias, não faz reunião que vai ficar bem divertido. Né? Mas se não, são ferramentas que possibilitam um outro tipo de interação. Poxa, Leila, não sei Jamboard, não sei onde fica. Todos os templates que se tem aí para fazer reuniões remotas, tem o chat. Se você usa o chat para fazer algumas interações do tipo assim, ó, pergunta lá para tua equipe como é que eles estão hoje, né? E coloca aí uma escala, sei lá, de 1 a 10. Como é que você está chegando hoje, né? Isso são maneiras da gente, né, começar a interagir, olhar aquele que botou ali 6, né, dar uma atenção, criar empatia entre o grupo. Se, poxa, Pepita hoje falou que tá 5 na reunião, hein? O que está acontecendo com ela? Sabe? Isso é interessante. Outra estratégia bem legal, Pepita, que a gente tem feito também, na verdade, olha só, a gente já fazia isso no presencial, trouxemos só para online, é o check-in e o check-out. Então, toda reunião, lá no meu doutorado com a minha orientadora, a gente fazia o check-in, que a gente dizia de forma bem sucinta, uma frase, 3 palavras, né? Dependendo do tamanho do grupo, era bem mais sucinto a conversa, que era como é que você chegou? Era o teu check-in, né? E aí, no final, a mesma coisa, o check-out, como é que você está saindo. Isso também é interessante para a gente ver até mesmo o feedback. E, inclusive, o feedback da reunião. E tem reunião que tu sai assim, ó, o que eu vim fazer aqui, né? É verdade. É verdade. Então, essa já é uma forma da gente engajar e envolver as pessoas. Nossa, simples. Entra aí no chat, pergunta como é que tá de 1 a 10, né? Pede as pessoas concordarem ou dizerem que não. Faz uma pauta lá, colocando os principais pontos que você vai discutir na sua reunião, sei lá, e aí dá um número para cada um, de 1 a 5, e pede para as pessoas votarem ali no próprio chat o que eles querem discutir primeiro. Isso é interessante porque traz uma interação, aproxima, a gente aprende muito em rede, então possibilidade para que as pessoas participem da discussão, não só ouvindo o que você tem para dizer. Porque se é para você falar e apenas as pessoas te ouvirem, nem faz a reunião. Manda um áudio, grava um vídeo e manda, entendeu? Então, outras formas de comunicação também. Mas se é para ter reunião, então, esses momentos são importantes e são interessantes para a gente já desenvolver engajamento sem muita tecnologia. Só jogar ali no chat como é que a pessoa está se sentindo naquele dia.
que massa. Essa eu não conhecia, não. É, Inclusive, na outra enquete, né, que a gente fez, perguntava se as pessoas tinham conhecimento é, sobre ferramentas para justamente fazer esse engajamento, né? E aí, sim. 80% colocou que não conhecia as ferramentas. Eu achei um número bem considerável, assim, sabe? Então, Também achei. Nossa, também é. 80%. 20% sim. E É. tinham algum contato, já teve algum contato com ferramentas para engajar, né, em reunião Sim. remota. Uhum. Pois é, né, Pepita? Mas você sabe por quê? Porque ninguém estava preocupado em interagir e engajar. É verdade. Porque antes a gente chegava, e aí, tudo bem? Abraçava, como é que tá? Já tomava um cafezinho, já começava a pré-reunião e a pós-reunião, né? Porque a reunião não é só pré-pós. Então já tinha essa proximidade, já facilitava essa interação, né? Tu já olhava e dizia assim, eu tenho que falar tal coisa na reunião. Ai, guria, concordo contigo. Pronto, tu já tá. Já começava a fazer as suas junções ali. Então isso já era uma forma de preparar e engajar, ter um clima, né, organizacional mais interessante. Agora, quando a gente perdeu isso, né, a gente sai do online, né, pro offline, né, ou melhor, do presencial pro online, Online. esse processo fica mais interessante. E aí, na verdade, até a pergunta fica para ti, já que tem, né, essa questão da experiência de gestora, a interação era algo que a gente olhava anteriormente, em Sim. termos de equipe, né? Ela acaba, né? Tá, a gente tem tanta coisa, outras coisas para desenvolver, liderança, não sei o quê, e isso acabava não sendo um foco. Hoje se Sim, tornou fundamental, isso é muito bom, isso é muito bom. é verdade. Inclusive, assim, uma grande dificuldade que a área de saúde enfrentou nesse momento da pandemia também foi lidar com a tecnologia da telesaúde, né? É, que foi, na realidade, autorizado pela ANS que a gente poderia praticar. O nosso conselho, o COFITO, ele autorizou também, né, por uma resolução, mas que muitas pessoas não conseguiram se adequar. E não deixa de ser uma tecnologia onde, né, duas pessoas estão com o monitor ali e você tem que controlar ou atuar através de uma videochamada, né? Então, ou de uma, enfim. Então, essa acho que já foi um grande desafio. O que é que você acha? É, Então, eu estou fazendo parte da equipe do Cofito, que está desenvolvendo a teleconsultoria com Sim, relação ao Covid. Então, vocês todos sabem, né? Mas o Cofito está oferecendo essa teleconsultoria, então os profissionais que têm alguma dúvida com relação ao paciente, ao manejo, né, nesse momento de pandemia da Covid, entre em contato e vai ter sempre um profissional, fisioterapeuta, ali disposto a orientar e auxiliar. Então, nossa, nunca fiz isso na vida. Mas aí quando uhum, eu olhei, eu disse, não, eu tenho que fazer isso porque eu quero aprender. Então, você administrar a ferramenta, ela é bem simples em si. Ela é como se fosse uma sala de bate-papo de WhatsApp para você ir respondendo, né, os questionamentos. Agora, os desafios ligados a outros processos do tipo, né, da telereabilitação, é, aí a gente realmente tem muita coisa, Pepita, para evoluir no Brasil. Porque nos falta instrumentos, sim, né? Como é que eu vou avaliar meu paciente, né? Por exemplo, pode parecer bobo, mas eu tenho pacientes que têm oxímetro em casa para serem atendidos. Então eu consigo, digamos assim, controlar a saturação, frequência cardíaca, mesmo eu não estando no mesmo ambiente que ele, sabe? Mas todo paciente tem, isso está acessível, né? A gente tem né? algumas vestimentas, por exemplo, hoje alguns estudos aqui no Brasil, começando ainda de uma forma mais discreta, mas no exterior isso é muito comum, que são vestimentas, literalmente, tipo, como se fossem blusas, mangas, né, que se coloca e que auxiliam tanto ao fisioterapeuta a controlar o movimento do paciente, mesmo estando à distância, quanto para o paciente saber qual é o movimento correto que ele tem que fazer. Então, Ah, essa tecnologia, ela pode nos possibilitar uma telereabilitação com muita qualidade. Mas nós ainda não temos essa tecnologia. Então, é verdade. Pior que já existia alguns lugares que estavam mais avançados no uso dessa tecnologia, né? Então, para eles sim, se adaptarem sim. deve ter sido mais fácil nesse momento, né? Com certeza. Uma coisa que você colocou, assim, essa questão tênue da casa com o local de trabalho, né? Que termina a gente, tipo, Uhum.
Antes a gente chegava e, enfim, já ia cuidando das coisas da casa. A gente que tem filho também se organizando em relação aos filhos, marido, enfim. Aí, de repente, também você tem que cuidar, né, trabalhar e, ao mesmo tempo, também cuidar de todas as outras questões do domicílio. E aí, a gente, quando conversou outro momento, a gente falou sobre essa questão também de você fazer uma melhor gestão do seu tempo, né? Que eu acho que isso não é só pela questão da pandemia, mas, enfim, de uma forma geral, né? E eu acho que ficou mais gritante essa questão da gestão do tempo, a necessidade maior. Eu acho que diante né, dessa situação tênue, casa, que não representa só seu local de retorno, de descanso, ou de prazer, ou de convívio familiar. Ele se tornou tanto isso como também um local de trabalho. E aí eu queria escutar com relação a essa questão de gestão do tempo, né? Como é que você vê isso, assim? A gente falou até de uma ferramenta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Então, Pepita, eu vou te saber... Ô, Leilane, esse está sendo meu grande desafio. Está sendo meu grande desafio. Me adaptar à situação de aulas online para criança, né? Dar suporte. Eles não têm mais momentos na escola, né? A escola está sendo dentro de casa. E, enfim, você tem que trabalhar, você tem que sair, você tem que cuidar. Né? Então, assim, aqui em Recife, pelo menos a gente já está podendo sair e dar um suporte nas nossas empresas, né? Já está retornando de uma forma mais lenta, mas já estamos retornando. Então, está sendo pauleira. Eu sei. Foi muito novo para todo mundo, né, Pepita? Então, eu lembro muito, assim, que um mês de pandemia e eu estava estressada e sem tempo. Eu falei, não, mas espera aí. Se eu colocar na ponta do relógio, o tempo que eu passo no trânsito, às vezes que eu não consigo vir para casa para almoçar, e aí você acaba fazendo uma horinha no centro, sabe? Esses pontinhos que você perde, entre aspas, de tempo, era para eu estar sobrando tempo em casa. Por que não está sobrando tempo? Primeiro que a tecnologia nos trouxe facilidades muito grande, né? A facilidade muito grande da gente se conectar. Então, é tanta coisa acontecendo, é tanta live às vezes, né? Live de manhã, live de noite e tal, que você quer ver tudo. Só que a gente não vai dar conta de acompanhar tudo, porque aí a velocidade que o mundo está evoluindo e que as informações vêm, ela é muito intensa. Na época ali mesmo de questão de fechamento de escola, começa a aula, não começa a aula, eu digo que a gente acordava com uma portaria e ia dormir com outra, sem saber o que ia acontecer, né? Isso é um fator de estresse. A gente perdeu o controle. Simples assim. De um dia para, né? Bem dizer aí, do dia para noite a gente perdeu esse controle. Então, como restabelecer essa rotina e essa agenda? Pepita, não adianta, né? Você tem que ser persistente. Né? E ter agenda. Então, tô aqui com a minha maravilhosa. Não basta aquilo tudo na parede, temos mais aqui. Né? Com tudo que eu tenho que fazer e cumprir. Viu? Isso aqui é old school, tá? Isso aqui é papel, não tem problema. Mas hoje a gente tem ferramentas online, como o Trello, por exemplo, que facilitam muito e que você coloca as atividades que você tem que fazer, você pode botar prazo, ele te sinaliza quando tem uma atividade em atraso. Então, isso facilita para você fazer gestão. Porque uma coisa que eu aprendi muito, Pepita, é que quando eu me organizo para as minhas tarefas, eu descubro que sobra tempo para eu não fazer nada. Agora, se eu não faço essa organização, eu nunca vou ter tempo nem para descansar, porque eu vou estar descansando, pensando no que eu tenho que fazer. E eu vou estar fazendo as minhas coisas pensando que eu poderia estar descansando, enfim, ou fazendo qualquer outra coisa. Então, quando a gente tem esse... Que engraçado, né? Tem uma frase agora que me veio do... É o planejamento, Pode falar. O velho planejamento, né? É o velho planejamento. Sim. Perfeito. Tem uma frase do Renato Russo, da Legião Urbana, que fala assim, ó, disciplina é liberdade. Quando eu sou disciplinada, e aí planejamento, organização, isso tudo faz parte de habilidades que a gente não aprende. Tá? Salvo aí, né, algumas, dentro de algumas famílias, de algumas estruturas aí, às vezes a escola, né, permite, trabalha isso, mas senão você não aprende a fazer essa gestão e entender que não é o controle
para que você domine toda a sua vida. Não, mas é que para que ter controle, para ter aquela tarde livre, para poder dar atenção para os filhos, porque realmente, junto agora. Então, a gente precisa ter isso. Outro ponto é que eu preciso ter foco. Quanto mais foco eu tiver em algo que eu estou fazendo, melhor vai ser o resultado com relação a isso. Mais rápido eu concluo ele. Né? E aí a gente até fala da técnica do Pomodoro, que também tem um appzinho ali super simples, você coloca ali, ele conta ali o tempo para você de 40 minutos, e você foca tudo, esquece tudo, desliga o celular e conclui aquilo que você tem que fazer. Sabe? O Pomodoro eu conhecia, eu não conhecia o Trello. Sim. O Trello é uma grande agenda, então ele é muito bom. Ele é bom para você organizar e, importante, você pode dividir isso com a sua equipe. Então, você pode ter uma tarefa lá do Trello, ou algumas tarefas, que você, ou ter uma agenda com a sua equipe. Então, todo mundo pode acompanhar o que está todo mundo fazendo. Até porque, se todos estamos trabalhando em prol de algo, se nós todos pudermos entender como é que as coisas estão sendo construídas, isso facilita na resolução do problema. Então, ele acaba possibilitando isso. Ele é uma ótima ferramenta para a gente fazer essa gestão aí. Gestão de projetos de pesquisa. Então, aí, a galera, mestrado, doutorado, TCC, enfim, pode utilizar ele, porque isso vai auxiliar bastante nesse compartilhamento e nessa organização. Você falou, quando a gente conversou também, da questão da arquitetura da sua casa, não foi? Eu achei bem interessante. Sim. E veio um pouco dessa conversa agora que a gente acabou de ter, né? Uhum. Exatamente isso. Como eu tô te falando, eu tô aqui na minha sala, né, na minha mesa da minha cozinha. Se eu vir aqui, a minha cozinha, aqui tá o meu sofá. São áreas de descanso, né? São áreas de lazer, que nesse momento, bem no meio da casa, eu estruturei toda a minha vida profissional para trabalhar e tal. É o jeito adequado? Não. Isso me consome, né? Até uma situação assim, digamos assim, de estresse, porque você olha para aquilo, tem uma Sim, que ela caiu. Acho que ela caiu. Ou foi eu? Eu? Eita. Não sei como que vai falar. Eu tenho que terminar. Deixa eu terminar. Tem que salvar. Não consigo voltar. Isso, vídeo ao vivo. Tô direto, de novo. Avisa aí que eu tô. Deixa eu ver se ela entra. Sua imagem, tá? Oi. Pronto! Voltou. O que foi que houve? Problemas da tecnologia. Eu nunca tinha passado por isso, viu? Eu fiquei aqui nervosinha. Ai, meu Deus. Saí e voltei. Eu também tive que sair e voltar. Pode ser daqui, porque realmente choveu bastante, então as nossas redes de... Eu até fiquei preocupada porque a rede está bem estável, a luz apagando, enfim, mas... Voltamos. Ganhamos mais uma hora. Uma colega nossa que é de Joinville,
ela passou uma Uhum. mensagem no final da tarde de hoje, tipo, quase 6 horas, dizendo que estava tendo é, tipo uma chuva muito forte, tinha faltado energia lá, enfim. Então, eu acho que para Santa Catarina deve estar, né, passando por Dizem que é o alguma tormenta. ciclone. Ah, É. tá. É alguma das pestes que estão vindo aí, né? Desse... É. Tem que rolou que abriram o Gênesis e saiu tudo ali do Gênesis. Enfim. Até gafanhoto apareceu, né? Então, estamos só esperando. Ah, meu Deus. Ai, ai. Pois é. Então, a gente estava. Uma pergunta que tinha sobre. Antes de cair, era sobre a questão que a gente. Acho que foi Cíntia que colocou. Que não sabia que o COFIT estava dando esse suporte ao profissional que está com dificuldade. Foi bom você dar essa informação para a gente. Sim, sim, sim. Tem sido bem interessante, né? Primeiro, houveram aí, né, vários profissionais aí de todo o Brasil que se juntaram e realizaram aí várias orientações, diretrizes, digamos assim, não sei se diretriz seria bem a palavra, mas orientações mesmo em várias áreas, assim, na biossegurança, no uso de EPIs, na ventilação mecânica e por assim diante. Ah, tá. Então, além disso, a gente sentiu aí, né, a necessidade de se ter um contato também com o profissional, porque às vezes é uma coisa muito pontual, que apenas ele lendo, né, um conteúdo não responde para ele. Então, hoje a gente está aí num sistema aí de plantão, das 8 da manhã às 8 horas da noite, todos os dias, de segunda a domingo, domingo só no Sim. período da manhã, disponível para que justamente tire as dúvidas aí dos profissionais, né? Então, esse processo de teleconsultoria é algo bem interessante também, para a gente restabelecer essa questão de comunicação e que o profissional que tiver dúvidas nessa área, no manejo, nas questões relacionadas à Covid, à pandemia, pode entrar em contato por lá, né? Os demais assuntos, COFIT, CREFIT, aí é diretamente com as suas sedes, né? Sim, sim. Bom saber, né? E aí, Cíntia está perguntando, como acessamos essa teleconsultoria? É via site do Tem um COFIT? número de... Não, é por um número de telefone, Cíntia. É Ah, como se você faz como se fosse uma mensagem no WhatsApp de um número de telefone. Depois eu passo, tem uma divulgaçãozinha aí. massa. Ó, Cíntia estava dizendo que achava que tinha sido um truque da gente, ó, que a gente tinha desaparecido, que era um truque de tecnologia. Não, gente, caiu mesmo, caiu. Cíntia, eu tava muito emocionada, tava muito empolgada, bem naquela hora. Mas esse é o truque que muita gente usa em reunião, sabe? Quando faz uma pergunta para alguém que não responde, a minha internet caiu, não tô ouvindo vocês, enfim. Problemas da tecnologia. Pois é. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre a nossa surpresa, né? Podemos, claro. Então, gente, a gente hoje está conversando com a Leilane, né? Ela domina bem todas essas ferramentas de uso em reuniões remotas, e a ideia foi justamente a gente trocar um pouco, através desse bate-papo, ideias, né, para que a gente possa melhorar nossas comunicações tecnológicas, nossas reuniões de engajamento com equipes. E aí, a gente, quinta-feira, convidou Leilane para uma reunião ampliada. E aí, o que é a reunião ampliada? A reunião ampliada, a gente é num horário que geralmente estamos trabalhando, a Cognita está junto, fazendo algum trabalho em relação à mentoria, ou em relação a algum projeto que a gente está desenvolvendo. E aí, a gente, na realidade, nessa quinta, a gente abre o horário e, assim, qualquer pessoa pedindo o link, né, vai através do nosso site, se tiver interesse de participar, e participa dessa reunião ampliada junto conosco. Então, geralmente, a gente constrói algo nessa reunião. Já tivemos sobre telesaúde, tivemos sobre a questão de EPIs, a discussão sobre o uso da biossegurança, né? Nesse momento de retorno, como é que ia ser essas mudanças. E essa quinta a gente vai ter Leilane, né? Isso, Leilane? Legal. Eu agradeço muito aí o convite. Para mim vai ser muito especial estar vindo nesse momento, fazendo uma reunião, né? Isso. Será uma reunião remota. Uma reunião aberta, remota, então que é interessante porque
eu acho que é uma forma da gente testar e aí, né, dividir algumas ferramentas que a gente pode utilizar para engajamento, para organização da equipe, que vão auxiliar bastante aí. Então, estão todos aí convidados para participarem, né? Isso. Aqui, ó, um abraço aí para o amigo Gustavo também aí, que está participando. Tem Valeu. alguns abraços da Bahia para você que eu vi aqui. Pois é. Então, essa reunião ampliada será quinta, com a Leilane, conosco, que fazemos a Cognita, e será das 16 às 18. Então, sintam-se convidados, né? É só ir ao nosso site, e, enfim, a gente passa o link e vocês podem ter acesso à nossa reunião. Exatamente. Acho que vai ser bem legal, vai ser para botar em prática. E vamos ver se esse negócio aí de engajamento com ferramentas funciona ou não. Sim, a gente está aqui fazendo esse bate-papo hoje, mas a prática vai ser na quinta, não é isso? Exatamente. Estou ansiosa para aprender mais. Não, mas vai sair bem, Pepita. Vai. Porque às vezes a gente que não está no dia a dia, não estava no dia a dia, a gente realmente teve que se adequar, né? A esse novo Exatamente. Normal. É. Então, a gente já está indo para os finalmente, né? E aí eu queria, se você quisesse fazer algumas considerações, o que é que você achou desse bate-papo, o que é que você dá de recomendação para as pessoas? Bom, gente, a minha grande... Oi? Até quinta, né? Assim, na realidade, se eles quiserem ver na prática, vai ser melhor ainda, né? Isso, com certeza. Quando a gente experimenta uma ferramenta, a gente vê sentido mais, né, naquilo que a gente está fazendo, que a gente está aplicando. Então, estão todos convidados aí. Quem quiser aí saber um pouco mais sobre essa área, né, de engajamento, seja para sala de aula, seja dentro aí das empresas, pode me acompanhar lá pelo Instagram, Leilane Marcos. Agradecer a vocês por essa oportunidade, é muito bom estar dividindo aí essas experiências, eu aprendo muito quando eu estou nessas trocas aí, então acho que a gente vai poder fazer uma reunião muito legal, já estou ansiosa já para quinta-feira. Que legal. Eu queria agradecer em nome da Cognita a você por ter aceitado esse convite, né? Essa discussão super interessante nesse momento que a gente se encontra. E essa energia contagiante, como a Cíntia está colocando aqui, essa disponibilidade, essa energia contagiante que você tem, né? Agradecer por você estar conosco nesse momento, por quinta-feira ter topado essa reunião ampliada para colocar na prática um pouquinho do que conversamos. Tem gente perguntando se será aberta a todos. Sim, será aberta a todos. Basta ir buscar o link, passar uma mensagem, a gente passa o link, né, para a entrada da reunião. E é isso, Leilane. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, prazer. E estou ansiosa também já por quinta-feira. Obrigada. Certo, obrigada, Pepe. Beijo.